A Guerra Aérea no Pacífico foi o cenário dos combates mais ferozes da história. Para cobrir as vastas extensões oceânicas, eram necessários navios. E os navios se converteram no objetivo prioritário dos ataques. Tudo sobre aviões de combate. A Guerra do Pacífico. A semente da guerra no Pacífico foi plantada pelos japoneses com a sua expansão militarista na China continental no final dos anos 30. Com a Legião Condor alemã, durante a Guerra Civil Espanhola, os japoneses também ganharam muita experiência no uso do poderio aéreo como arma de terror. Era óbvio que tal expansão territorial no Pacífico levaria inevitavelmente a uma guerra contra os Estados Unidos, cujas forças na região estavam muito mal preparadas para este desafio. Para ter alguma possibilidade de destruir o poder militar norte-americano, era essencial para os japoneses atacar o mais cedo possível. Enquanto os diplomatas japoneses e norte-americanos se reuniam em Washington para tentar evitar a guerra, uma enorme força expedicionária japonesa, que incluía 6 porta-aviões de ataque, zarpou rumo à base da US Navy em Pearl Harbor, no Havaí. Na manhã do dia 7 de dezembro de 41, quase 300 aviões navais japoneses eram lançados em 2 vagas de ataque. Aproximadamente 2/3 desta força eram formados por bombardeiros de mergulho Val e bombardeiros torpedeiros Kate. Os Zero faziam a escolta de caças. O ataque foi realizado absolutamente de surpresa. Quase 200 aviões norte-americanos foram destruídos no ar ou em terra. Os pilotos japoneses que esperavam encontrar os porta-aviões da US Navy, que por sorte não estavam no porto, atacaram no seu lugar aos navios de guerra ancorados desprotegidos na ilha de Ford. Cinco deles foram afundados ou sofreram danos graves. Muitos outros navios também foram destruídos. O custo total para os japoneses foi de apenas 29 aviões perdidos. No momento em que o último deles aterrissava a bordo de seus porta-aviões, no começo da tarde, os Estados Unidos já haviam entrado na guerra. A surpresa estratégica não foi menor para os britânicos no Sudeste Asiático. A Península da Malásia e a base naval de Singapura eram as únicas defendidas por forças importantes.
No mesmo dia do ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas desembarcaram no norte da Malásia e avançaram rumo ao sul. A oposição dos caças da RAF foi rapidamente esmagada. Desprovidas de proteção adequada, as defesas de Singapura foram dizimadas pelos bombardeiros antes de um ataque terrestre em grande escala. Os reforços chegaram através de um encouraçado e um destroyer, que foram afundados rapidamente pelos bombardeiros japoneses baseados em terra, com grande perda de vidas para os britânicos. Singapura se rendeu em 15 de fevereiro de 42. Mas o avanço japonês não parou por aí. Igualando a velocidade e a ferocidade da Blitzkrieg, ou ofensiva relâmpago alemã na Europa, os japoneses continuaram avançando pelo Pacífico. Depois da queda de Singapura, o Japão atacou as Índias Orientais holandesas. O ataque foi liderado por um assalto paraquedista e aproximadamente 100 mil soldados desembarcaram nas ilhas de Sumatra e Java e, mais uma vez, esmagaram rapidamente a oposição aliada. A captura das Índias Orientais deixava os bombardeiros japoneses à distância adequada para atacar as cidades do norte da Austrália. Isso aconteceu no dia 19 de fevereiro de 42, com o bombardeio do porto de Darwin, que afundou uma dúzia de barcos e causou grandes estragos na cidade. A leste, ocorreu um assalto paralelo contra as forças norte-americanas nas Filipinas. Os bombardeiros japoneses atacaram o arquipélago a partir de bases na ilha de Taiwan. O plano de ataque previa uma série de ataques contra os campos de aviação norte-americanos espalhados pelas ilhas. O assalto anfíbio contou com o apoio dos navios de guerra da Marinha Imperial Japonesa. Quando os norte-americanos se retiraram para a Península de Bataan, o general MacArthur tentou poupar Manila de vítimas e danos desnecessários, declarando-a cidade aberta. Os japoneses o ignoraram e submeteram a cidade a uma série de selvagens ataques aéreos. Em toda parte, iam caindo os arquipélagos e as ilhas. Em uma questão de meses, os aliados tinham perdido para os japoneses praticamente todas as ilhas entre o continente asiático e a Austrália. O custo humano e material foi gigantesco. Somente um fator salvou a estratégia norte-americana no Pacífico: a sobrevivência dos seus porta-aviões. E foi um porta-aviões que trouxe o primeiro raio de esperança depois de 4 meses de inúmeras derrotas e desastres. Dirigida pelo tenente-coronel James Doolittle, esta operação era nada menos do que um bombardeio aéreo sobre Tóquio realizado por 16 bombardeiros B-25 Mitchell da US Navy. Na manhã de 18 de abril de 42, decolaram do US Yorktown, percorreram 1000 quilômetros até o Japão e se dirigiram à história. O bombardeio sobre Tóquio causou poucos danos materiais e todos os aviões foram perdidos depois de aterrissagens forçadas na China, mas o efeito moral para os Estados Unidos foi enorme.
Defendendo aos japoneses na China e na Birmânia, estava uma pequena força de aviadores voluntários dirigidos pelo Major Claire Chennault, que pilotavam caças P-40 Warhawk e eram conhecidos como Tigres Voadores. Lutaram contra tudo para defender a capital da Birmânia, Rangoon, e conseguiram atrasar o avanço japonês na região. Quando os aliados foram expulsos da Birmânia, utilizaram os campos de aviação do norte da Índia para reabastecer os nacionalistas chineses que combatiam japoneses no sudeste da China. A operação implicava na criação de uma ponte aérea intensiva sobre a cordilheira do Himalaia. Esta ponte acabou sendo providencial durante as últimas fases da guerra, quando os aliados passaram para a ofensiva contra o Japão. Seguindo seu avanço até o sul da Austrália, os japoneses fizeram uma campanha para capturar Port Moresby, na Nova Guiné. Isso levou ao primeiro confronto importante entre forças japonesas e as da US Navy no Mar de Coral. A Força Expedicionária dos Estados Unidos, que se encontrava na área, foi enviada para impedir que os japoneses atingissem esse objetivo e incluir os porta-aviões Lexington e Yorktown, cuja força aérea conjunta era de 100 bombardeiros Devastator e Dauntless e de 40 caças Wildcat. Seu objetivo era atacar um grupo de invasão japonês composto por 70 navios. O poder aéreo incluía 140 bombardeiros e caças embarcados em 3 porta-aviões, apoiados por 120 bombardeiros da base terrestre de Rabaul. A partir das bases em terra ou de porta-aviões, as patrulhas de ambas as facções voaram na noite de 5 para 6 de maio, mas nenhuma das frotas foi identificada durante muitas horas. Quando foram localizadas na manhã seguinte, os americanos foram os primeiros a atacar. "75 Devastator e Dauntless bombardearam e afundaram o porta-aviões leve Soho. Foi depois desse ataque que o capitão de corveta Robert Dixon disse por rádio ao Lexington a sua famosa frase: "Arranhamos um porta-aviões." Mas no dia seguinte, os bombardeiros japoneses contra-atacaram, bombardeando 2 porta-aviões norte-americanos. Tendo sofrido graves danos, Lexington teve de ser afundado por torpedos norte-americanos e se tornou o primeiro porta-aviões norte-americano perdido na guerra. Como vingança, o porta-aviões Shokaku foi gravemente danificado. Ambas facções se retiraram e a invasão foi adiada. A Batalha do Mar de Coral foi a primeira da história travada exclusivamente pela aviação, já que os navios de guerra inimigos não chegaram a se ver e nem a trocar tiros entre si. Apesar das perdas, esta foi considerada uma vitória norte-americana. O plano estratégico japonês no Pacífico era criar um perímetro defensivo exterior, cuja chave era a base norte-americana de Midway. Sabiam que qualquer batalha para derrotar a frota do Pacífico dos Estados Unidos tinha que ser disputada e vencida durante 1942, antes que o programa de construção naval norte-americano desse frutos. Para o ataque a Midway, o comandante-em-chefe japonês, o almirante Yamamoto, reuniu uma enorme força naval composta por 8 porta-aviões, 11 encouraçados e mais 100 outros navios.
Os primeiros ataques de bombardeiros norte-americanos baseados em Midway causaram poucos danos. Para evitar novos ataques, os japoneses montaram uma série de bombardeios para destruir a pista de aterrissagem e os ninhos de metralhadoras. Na primeira hora do dia 4 de junho, a frota japonesa foi avistada e os norte-americanos lançaram ataques. Um primeiro ataque dos Devastator foi totalmente aniquilado. Um ataque posterior, realizado por bombardeiros de mergulho Dauntless, obteve mais sucesso bombardeando e causando sérios danos a 3 porta-aviões pesados japoneses, o Soryu, o Kaga e o Akanji. As duas facções atacavam e contra-atacavam. Ambas perderam porta-aviões. Os norte-americanos, o Yorktown, e os japoneses, o Iryu. Uma das batalhas mais decisivas da história, Midway marcou uma virada decisiva na Guerra do Pacífico e confirmou o porta-aviões como o navio de guerra mais importante. O Japão perdeu 4 porta-aviões pesados e com eles o seu domínio naval do Pacífico. Sem tanta oposição, a frota norte-americana pôde começar a deter o até então avassalador avanço japonês. Midway proporcionou aos norte-americanos a possibilidade de tomar a iniciativa, ainda que por pouco tempo, antes que os japoneses reorganizassem as suas frotas. Em agosto de 42, uma força expedicionária dos Estados Unidos, que incluía 3 porta-aviões, desembarcou 19 mil fuzileiros navais na ilha de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Os japoneses enviaram uma força invasora escoltada por porta-aviões e com o apoio da aviação baseada em terra para recuperar Guadalcanal. Apesar do constante ataque aéreo e terrestre e do bombardeio naval, os Marines conseguiram construir uma pista de aterrissagem na ilha. Em uma semana, o campo de Henderson Field estava pronto para as operações de voo. Durante um combate entre porta-aviões ao leste das Ilhas Salomão, o Enterprise acabou gravemente danificado, apesar de ter continuado em ação. Os japoneses perderam um porta-aviões leve, o Ryojo. No final de outubro, ocorreu outro confronto importante, a Batalha das Ilhas de Santa Cruz, quando o Enterprise voltou a ser danificado e o Hornet foi afundado. Neste aspecto, as baixas de porta-aviões norte-americanos superavam as dos japoneses. Mas como o objetivo norte-americano era impedir que a Marinha Imperial Japonesa interferisse nos desembarques de Guadalcanal, missão na qual obtiveram sucesso, as batalhas das Ilhas Salomão devem ser consideradas uma vitória estratégica dos americanos. Os pequenos arquipélagos das Ilhas Gilbert, Marshall, Carolinas e Marianas no meio do Pacífico eram o objetivo seguinte da guerra. As operações para recapturá-las seguiam um modelo que ficou conhecido como Campanha de Ilha em Ilha. Quando uma ilha era recapturada, os seus campos de aviação eram convertidos em base-chave para realizar novas operações até a próxima ilha.
Depois de reduzir as defesas japonesas com bombardeios aéreos e navais, as tropas americanas desembarcavam. O poder aéreo dos porta-aviões também prestava apoio às tropas durante os ataques. Os combates por terra para recuperar essas ilhas foram uma tarefa árdua e sangrenta. As fanáticas e bem entrincheiradas tropas japonesas se defendiam com muita tenacidade. As baixas dos dois lados foram enormes. Uma vez tomada e garantida uma ilha, a Brigada de Construção dos Marines colocava mãos à obra. A sua missão era construir um campo de aviação o mais rápido possível, a partir de onde se realizariam as operações futuras. Destes campos de aviação, os bombardeiros pesados e médios da Army Air Corps atacaram os navios de transporte e os campos de aviação japoneses. A redução das guarnições japonesas nestes grandes arquipélagos, obtida entre novembro de 43 e fevereiro de 44, levou a uma retirada temporária da Força de Porta-Aviões dos Estados Unidos para se reagrupar para a fase seguinte, que seria o avanço pelo sudoeste do Pacífico. Os pilotos baseados em terra tinham a segurança de uma pista de aterrissagem longa o suficiente. Para os pilotos de aviões embarcados em porta-aviões, a missão nem sempre era tão fácil e os acidentes causavam algumas terríveis baixas. Após as primeiras perdas, as duas partes trabalharam duro para reequipar as suas frotas de porta-aviões. Apesar da chegada de novos aviões navais, o que fazia falta realmente para a Marinha Imperial Japonesa eram pilotos experientes. E os seus substitutos não podiam fazer muita coisa contra os novos e muito superiores aviões dos Estados Unidos, o Hellcat e o Corsair. As iniciativas dos Estados Unidos começaram em junho de 44, quando foram lançados ataques com porta-aviões contra Saipan e Tinian. 200 Hellcat destruíram 40 aviões japoneses em terra. Com o apoio de um maciço bombardeio naval e dos aviões dos porta-aviões norte-americanos, 20 mil marines desembarcaram em Saipan no dia 15 de junho de 44. A frota móvel japonesa estava preparada quando aconteceram os primeiros confrontos. Mas estava totalmente mal preparada para as dimensões da derrota que viria. Pouco depois dos aviões de exploração detectarem as duas frotas, cada uma lançou uma série de potentes ataques aéreos contra os porta-aviões. Os japoneses atacavam continuamente com um total de 4 ataques. Mas
Agora era a vez dos ataques norte-americanos. Mais de 210 aviões, divididos em 6 grupos, atacaram a frota japonesa. Quando terminou a batalha, as dimensões da derrota eram evidentes. Para a Marinha Imperial Japonesa, foi um completo desastre. Além da perda de quase 350 aviões, 3 dos seus porta-aviões tinham sido afundados. Nenhum porta-aviões americano foi danificado. Frequentemente, esta desigual batalha é mencionada como a caça de perus nas Marianas. As forças norte-americanas conseguiram capturar Saipan em meados de agosto de 44, o que lhes dava uma base importante para os próximos bombardeios sobre o próprio Japão. A captura de Guam e Tinian, simultaneamente, significou o fim da campanha norte-americana no Pacífico Central. Depois da sua retirada das Filipinas, o general MacArthur havia jurado que voltaria. O primeiro passo da ofensiva para recuperar as Filipinas começou com o assalto de Leyte. No princípio de novembro de 44, 7 divisões norte-americanas combatiam na ilha. Para evitar que o poderio aéreo japonês interferisse nas operações norte-americanas em Leyte, foram realizados ataques aéreos preventivos contra uma base aérea em Taiwan. Os navios de guerra norte-americanos tiveram que enfrentar uma nova arma. A partir de Kyushu, a ilha mais ao sul do Japão, foram lançados os primeiros ataques de kamikazes ou bombardeiros suicidas. Segundo o código samurai do Bushido, não existe honra tão grande como sacrificar a vida para defender a pátria. O último choque entre as forças de porta-aviões norte-americanos e japoneses ocorreu na Batalha do Golfo de Leyte, nos finais de outubro de 44. A Marinha Imperial Japonesa sofreu uma derrota decisiva, perdendo 4 porta-aviões e 3 encouraçados, comparável às perdas norte-americanas de 3 porta-aviões e 2 destroyers. A batalha significou o fim da Marinha Japonesa como força de combate potente e equilibrada. Com o poderio naval do Japão virtualmente eliminado, o resultado da guerra não deixava nenhuma dúvida. Na China, Birmânia e Índia, os aliados realizavam importantes avanços para expulsar o exército japonês. Os bombardeiros pesados B-29 entraram em serviço em abril de 44 e foram utilizados pela primeira vez neste teatro de operações. Mais de 700 mil trabalhadores foram empregados para construir 9 bases enormes para os B-29 na China e na Índia. Em junho, o primeiro ataque com B-29 bombardeou objetivos japoneses em Bangkok, na Tailândia, e em Rangoon, na Birmânia. Nessa época, a presença da Royal Air Force na área havia aumentado para 60 esquadrões. O resto das forças aliadas somava um total de 90. A moral cresceu entre os soldados aliados ao perceber cada vez mais claramente que os soldados japoneses não eram invencíveis. A captura das Ilhas Marianas permitiu aos B-29 bombardear o Japão. Mas a oposição dos caças japoneses diante destes ataques saiu das bases japonesas na ilha de Hiroshima. A sua captura mudaria este cenário e serviria de base aérea vital para os americanos. Antes do assalto terrestre, os bombardeiros B-24 Liberator da Army Air Corps eliminaram as defesas da ilha.
a cobertura de um maciço bombardeio naval e dos caças dos porta-aviões Enterprise e Saratoga, 40 mil marines desembarcaram na ilha. No mar, a força expedicionária sofreu um intenso ataque kamikaze, perdeu um porta-aviões de escolta, o Bismarck Sea, e o Saratoga ficou danificado. Os artilheiros navais e os caças americanos derrubaram quase 400 aviões japoneses. As tropas japonesas estavam muito entrincheiradas e tinham ordem de lutar até o último homem. A batalha terrestre para capturar Hiroshima foi uma das mais sangrentas de toda a guerra. Finalmente, os marines venceram e içaram a bandeira dos Estados Unidos no Monte Surabashi no dia 23 de fevereiro de 45. Os engenheiros logo entraram em ação para construir uma pista de aterrissagem. A apenas 1.200 quilômetros ao sul de Tóquio, Hiroshima agora podia salvar os bombardeiros B-29 que voltavam danificados do Japão. E o Japão agora estava ao alcance dos caças de escolta Mustang. Em março de 45, as forças americanas se aproximavam das ilhas do Japão. O próximo passo era a invasão da ilha de Okinawa, que implicava um assalto em grande escala e em uma força de apoio apenas superados em tamanho pelos desembarques do dia D na Europa. As forças navais norte-americanas haviam evitado graves perdas na campanha de Hiroshima, mas os japoneses iam reagir com mais força e ferocidade em Okinawa. Precedido por um bombardeio naval de uma semana de duração, o assalto terrestre começou no dia 1º de abril. Okinawa foi talvez a maior campanha naval e aérea da história. Os navios de guerra da US Navy que apoiavam os desembarques sofreram um intenso ataque aéreo, sendo atingidos por mais de 4.000 aviões japoneses em ataques suicidas ou convencionais. Ao terminar a batalha em julho de 45, quase 2.500 aviões haviam sido destruídos. Os Estados Unidos haviam perdido 33 navios afundados e 120 haviam sofrido danos graves. A fase final da Guerra do Pacífico chegou com a campanha de bombardeio estratégico sobre o Japão. Os B-29 da aviação do exército norte-americano literalmente queimaram e arrasaram o Japão. O custo em dólares foi enorme e talvez sem os grandes bombardeios, o custo humano para ambas as partes numa invasão do Japão por terra poderia ter sido ainda mais terrível. A captura das Ilhas Marianas, somada a um enorme esforço de engenharia, possibilitaram a construção de 5 grandes bases aéreas capazes de abrigar cada uma 180 Super Fortress. A partir de Guam, Tinian e Saipan, os B-29 começaram a atacar o Japão em junho de 44. Some 1,500 miles from this island.
Os ataques diurnos contra objetivos estratégicos, como os centros militares e industriais japoneses, tiveram a sua continuação em intensos ataques noturnos com bombas incendiárias contra cidades importantes a partir de março de 45. Centenas de quilômetros quadrados foram reduzidos a cinzas. Nestes ataques incendiários, perderam a vida mais de 500 mil civis japoneses e outros 13 milhões ficaram desabrigados. Apesar do enorme massacre causado pelas bombas incendiárias, os norte-americanos ainda lançaram uma nova e terrível arma, a bomba atômica, para convencer os japoneses da inutilidade de prosseguir a guerra. 2 bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45 levaram ao fim da guerra no Pacífico e também ao fim da Segunda Guerra Mundial, o conflito mais destrutivo da história da humanidade. A cerimônia de rendição a bordo do encouraçado Missouri foi presidida pelo Supremo Comandante Aliado no Pacífico, o general Douglas MacArthur. É o meu mais fervoroso desejo e também o desejo de toda a humanidade que, depois desta solene ocasião, surja um mundo melhor, livre do sangue e da morte do passado.